Opa, entramos? Entramos. Então tá bom. Boa noite a todas e a todos. Meu nome é Luca. E nessa noite vamos dar continuidade à nossa 13ª Semana Acadêmica de História da Universidade Federal do Paraná. O tema deste ano é América Latina Conflagrada. E estamos nesse momento com a mesa número 6, que tem como tema religião e ditadura. O tema dessa mesa ele foi pensado assim porque a gente pensou que seria importante ter uma mesa para falar sobre as ditaduras da América Latina, mas também achamos que seria interessante ter uma mesa sobre religião. Então, nós pensamos nessa mesa para juntar esses dois temas, né? Para isso, estamos contando com a presença da jornalista Jean Rocha e do professor Benedito Prezia. Mas antes de a gente apresentar um pouco os dois convidados e dar início às falas, a gente tem alguns avisos importantes que o João vai dar aqui para a gente. Boa noite a todos e todas. Tem alguns avisos técnicos importantes sobre a mesa. A dinâmica das falas vai acontecer da seguinte forma: a gente vai ter duas falas de cerca de 40 minutos, em que os professores vão fazer a sua exposição, e no final vamos ter 40 minutos de perguntas. Então, sintam-se à vontade para fazer as perguntas no chat, a gente vai registrando, e nessa parte final nós vamos fazer essas perguntas aos palestrantes. Uma outra coisa importante são os certificados. O registro da presença vai ser feito a partir de um formulário que a gente vai mandar o link pelo chat. É importante que vocês preencham com bastante cuidado esse certificado, se atentando a possíveis erros de digitação. Também é importante ressaltar que a emissão desses certificados ela vai ser feita para a participação de, no mínimo, 2 mesas. Por conta de erros, de questões técnicas que a gente teve com a nossa conta no YouTube, nós tivemos problemas nas últimas mesas e precisamos que vocês confirmem a presença da primeira mesa, as pessoas que participaram dessas 2 primeiras mesas, que vocês confirmem no formulário que vai ser enviado. Se vocês tiverem qualquer dúvida técnica ou além das dúvidas sobre as falas, fiquem à vontade para registrar no chat. Luca? Certo. Então, no momento, agora vamos apresentar os nossos convidados aqui. Primeiramente, vamos apresentar a Jean Rocha. A Jean Rocha, ela é jornalista, nasceu na Inglaterra, mas veio ao Brasil em 1969 e aqui ela foi correspondente da rádio BBC e do jornal The Guardian. Ela foi fundadora da Associação dos Correspondentes Estrangeiros, que conseguiu enviar informações sobre a repressão no Brasil para o exterior durante a ditadura militar. Jean Rocha foi, junto ao advogado Luiz Eduardo Greenhalgh e o pastor presbiteriano Jaime Wright, fundadora do Comitê pelos Direitos Humanos nos Países do Cone Sul, grupo que também é conhecido como Clamor, sobre o qual falaremos adiante. Jean Rocha ela é autora de livros sobre política brasileira em português e inglês, e entre seus livros publicados está Solidariedade com Fronteiras, que conta a história do Clamor. Eu já vi aqui até que a Anita Torres está assistindo a gente. Anita Torres foi filha do pastor Jaime. Diz que é muito bom ver a Jean aqui. E o próximo convidado aqui é o professor Benedito Antônio Genofre Prezia, que possui mestrado em Linguística pela Universidade de São Paulo e doutorado em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo. Ele tem experiência na área de antropologia, com ênfase em etnologia indígena. Foi autor de livros sobre os indígenas no Brasil e ele também foi membro do Conselho Indigenista Missionário entre 1983 e 1991, tendo também sido autor do livro Caminhando na Luta e na Esperança, que faz a retrospectiva dos 30 anos do Conselho Indigenista Missionário, que é também conhecido como CIMI. Ele atualmente é membro da Fraternidade Leiga Charles de Foucault, tendo sido coordenador nacional entre 1975 e 1976 e coordenador internacional entre 1976 e 1982. Então, é isso, gente. Eu vou deixar primeiramente a palavra com a jornalista Jean Rocha. É contigo. Boa noite, Luca. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. Eu queria, antes de falar sobre Clamor, eu queria falar sobre um evento infeliz que aconteceu essa semana,
que foi a morte do padre Roberto Grandmaison, que foi um dos primeiros membros do Clamor. O padre Roberto era um franco-canadense que veio para São Paulo em 68, dentro daquela leva de jovens padres e freiras que vieram trabalhar no chamado Terceiro Mundo. Ele foi, durante toda a vida dele, trabalhou aqui em São Paulo como paróquio de Jaguaré, mas, como eu disse, ele foi um dos primeiros membros do Clamor, foi um companheiro ótimo, muito dedicado, muito entusiasmado sempre, realmente é uma grande perda. Ele morreu de câncer, não foi de Covid. Então, eu só queria começar lembrando o padre Roberto, para quem conheceu ele. Bem, para falar sobre Clamor, eu acho que, primeiro, a gente precisa lembrar o contexto daquele tempo, daqueles anos, os anos da ditadura. O Clamor começou em 78. Os anos 70, aqui na América do Sul, eram tempos de repressão. Quase todos os países estavam governados por generais, regimes militares que tomaram o poder através de golpes. Pinochet no Chile, a junta militar na Argentina, em 76, Uruguai também, os militares como um presidente civil, Fantoche. Paraguai já vinha de longa data, de 54, com o general Alfredo Stroessner. Bolívia tinha o general Hugo Banza, depois voltou à democracia, depois voltou a ter um outro golpe em 80, quando tomou o poder o general Garcia Meza. Então, e o Brasil, claro, tinha um regime militar que tomou o poder em 64. Então, aqui realmente era o regime mais antigo. E isso possibilitou o seguinte: como o governo militar aqui vinha de mais longa data, de 64, estava numa fase diferente dos outros, que eram mais recentes. Então, aconteceu o seguinte: quando houve o golpe, especialmente na Argentina, que foi um golpe extremamente sangrento e terrível, começou a fugir muita gente para cá, do Uruguai também. Então, centenas, milhares de argentinos e uruguaios, principalmente, fugiram para o Brasil. Muitos uruguaios ficaram em Porto Alegre, porque era mais perto para eles, do país deles, mas a maioria dos argentinos vieram para São Paulo ou para o Rio. Também já tinha chilenos aqui que vieram depois do golpe de 73. Os paraguaios tinham outra situação, porque eles não vieram para, muitos deles não vieram para ficar. Como a repressão lá tinha o costume de prender gente durante, às vezes, meses, depois soltar, então muitos paraguaios cruzaram a fronteira lá em Foz do Iguaçu, ficaram um tempo aqui, muitos em Curitiba, em Paraná, e depois voltaram, depois vinham de novo, etc. Bem, então tinha esse fluxo de refugiados políticos chegando no Brasil, muitos deles chegando aqui em São Paulo. E assim a gente conheceu muitos deles. E foi esse contato, principalmente com os argentinos, que levou a um grupo de pessoas até a ideia de criar uma entidade. Na verdade, era sempre um grupo, um pequeno grupo, para ajudar os refugiados. E os primeiros membros do grupo eram o pastor Jaime Wright, o advogado Luiz Eduardo Greenhalgh, que já trabalhava como advogado de presos políticos, e eu, porque eu fiquei conhecendo muitos dos refugiados. E o ímpeto realmente para criar o Clamor foi simplesmente que a gente ficava horrorizado com as coisas que contaram. Porque quem chegava da Argentina
contavam o primeiro drama dos desaparecidos, e depois o fato de que tinha campos clandestinos de detenção, onde os desaparecidos eram mantidos presos e depois mortos. Depois, anos depois, a gente ficou sabendo que muitos deles, na verdade, foram jogados de aviões dentro do mar, do Atlântico, e outros eram simplesmente fuzilados. E muitos outros morreram em consequência das torturas, que eram terríveis. E esse problema na Argentina de desaparecidos era um problema de milhares de pessoas. Então, quem chegava aqui contando essas coisas, que às vezes era difícil de acreditar, mas quem acreditava, que nem nós, sentiu a necessidade de fazer alguma coisa. Então, nós criamos o grupo, Jaime, Luiz Eduardo e eu, fomos falar com Dom Paulo, na Cúria, aqui em São Paulo, porque a Cúria já era uma espécie de centro de direitos humanos, tinha Comissão Justiça e Paz, tinha a Comissão Arquidiocesana de Direitos Humanos. Então, nós levamos a Dom Paulo a ideia de criar esse grupo especificamente para trabalhar com os refugiados. E Dom Paulo gostou muito da ideia, abraçou a ideia, porque ele, na verdade, a Cúria era sempre um lugar de portas abertas para quem estava necessitando de ajuda. Então, nós ele nos deu uma sala lá na Cúria, eventualmente. Aí, uns meses depois, juntou o padre Roberto e a irmã Michael Mary Nolan, que era uma freira norte-americana, que também chegou em 68, e que ela se formou como advogada também. Então, sim, tinha 5 membros. Depois foi aumentando gradualmente. Outro que entrou era Firmino Vecchio, um advogado, Teresa Brandão, que era uma química, e Dodora Maria Auxiliadora, que é uma professora da PUC. Então, mas sempre foi um pequeno grupo, mas contava com muitos colaboradores, entre os próprios refugiados, e depois nós fomos estabelecendo contatos com as organizações de direitos humanos nos outros países. Mas a gente, desde o início, achávamos que nossa tarefa era não só ajudar os refugiados que estavam aqui em São Paulo, até materialmente, ajudando a encontrar onde morar, quando tinha filhos, muitos deles chegaram com filhos pequenos, achar uma escola, então, ajudando de maneira material, mas também ouvindo eles, escutando eles e ouvindo as denúncias que eles traziam. Mas aí nós resolvemos que tinha que tornar público essas denúncias. Então, nós começamos a distribuir um boletim de notícias, basicamente com as denúncias trazidas para nós, e achávamos que para atingir o maior número de pessoas, devemos fazer em 3 línguas, quer dizer, além de português, o inglês e o espanhol. E nós, durante os anos que o boletim saiu, a gente sempre procurava fazer nas 3 línguas. Então, os refugiados ajudaram traduzindo matérias também, e através do boletim, começamos a mandar o boletim para todos os grupos ou entidades ou organizações de direitos humanos com quem a gente estabeleceu contato, e na Argentina, particularmente, com os vários grupos que tinha lá de familiares de direitos humanos. E nosso grupo, desde o início, foi um grupo ecumênico, porque tinha um pastor, Jaime Wright, eu sou anglicana, mas não praticante, tinha o padre Roberto, tinha a irmã Michael, os outros leigos, vamos dizer,
Mas isso nunca foi uma questão. Quem entrou no grupo entrou porque queria colaborar e participar dos nossos propósitos. E ninguém se preocupava com a religião. O Dom Paulo foi a mesma coisa. Ele nunca perguntou para alguém se era católica, protestante, judeia, etc. Ele aceitava todo mundo que queria fazer uma coisa útil, trabalhar, colaborar, etc. Então, começamos a mandar um boletim, estabelecemos contato com essas várias entidades de direitos humanos e de familiares nos outros países do Cone Sul, Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile, Bolívia, e em 79 houve um grande, vamos dizer, um grande feito, porque entre as pessoas desaparecidas na Argentina, tinha muitas crianças pequenas e também os bebês que nasceram no cativeiro, quando as mães grávidas foram presas. Então, o costume dos militares argentinos era deixar as mulheres ter os filhos, tirar os filhos, matar as mães e dar os filhos para serem adotados, muitas vezes por famílias militares ou de policiais, mas nem sempre. Alguns foram simplesmente dados a quem apareceu. Bem, então tinha muitas crianças e bebês desaparecidos. E em 79, através de uma série de informações e coincidências também, coincidências felizes, nós ficamos sabendo que 2 crianças pequenas que tinham sido sequestradas em Buenos Aires em 76, quando a casa deles foi invadida pelas forças de segurança e os pais provavelmente mortos, essas 2 crianças pequenas tinham aparecido do outro lado dos Andes, no Chile, tinham sido abandonadas numa praça na cidade de Valparaíso. E, eventualmente, depois de ficar um tempo no orfanato, foram adotados por um casal, um dentista e sua esposa professora. E essa informação foi até Venezuela, França, chegou até nós. Então, nós começamos uma operação para tentar resgatar essas crianças. Primeiro, claro, que tinha que estabelecer que realmente eram as crianças desaparecidas, Anatol e Vicky. Então, mandamos alguém para o Uruguai para buscar documentos junto com os avós. Depois, para Chile, foi uma uruguaia muito corajosa, Mariela Salaberry, que ela foi lá para realmente ir até Valparaíso tentar ver as crianças, saber se eram eles mesmos, porque afinal era uma coisa muito improvável. Como é que 2 crianças que desapareceram em Buenos Aires podiam ter aparecido milhares de quilômetros em outro país? Mas foi confirmado que eram eles. E depois houve todo um processo, porque quem adotou eles, o casal que adotou de boa fé, sem saber que eram filhos de desaparecidos. Aí houve uma espécie de, vamos dizer, uma briga entre a avó materna, que realmente estava viva e tinha lutado sempre para encontrar as crianças, ela nunca desistiu. E claro que queria pegar as crianças de volta. Mas, através, inclusive com a intermediação de Dom Paulo, foi encontrada uma fórmula, né, para que as crianças iam passar férias no Uruguai com ela, mas iam ficar morando com os pais adotivos para não ter mais uma ruptura violenta na vida deles. Bem, mas foi a descoberta desse casal de crianças que levou os avós da Praça de Maio, que era um grupo já
formado lá de avós procurando os netos para estabelecer contato conosco. E, a partir daí, nós tivemos uma colaboração muito estreita com os avós, porque, além de procurar os netos, tinha a questão de identidade, porque quem desapareceu como bebê, como é que se ia realmente identificar que era o filho do seu filho ou filha? Então, a questão de identidade virou uma questão muito importante. Isso foi, claro, antes de ter DNA. Tem que lembrar que, naquele tempo, várias coisas que a gente acha tão normal hoje, a internet, por exemplo, não tinha celulares, não tinha internet. Toda a comunicação era por carta, ou por telefones, etc. E a questão do DNA não tinha ainda. Então, mas tinha um grupo de médicos que estabeleceu uma fórmula que eles chamavam de abuelismo, em que, tirando o sangue de vários parentes próximos, você podia estabelecer se uma criança era ou não parente, com 99% de certeza. Esse foi um passo muito importante para os avós. Só que, muitas vezes, os juízes, que ainda estavam a Argentina estava sob o domínio ainda dos militares, e muitos juízes dificultavam o trabalho dos avós em tentar estabelecer esta identidade. Bem, isso foi uma parte importante do nosso trabalho, colaborando com os avós que procuravam seus netos. E, além de colaborar com entidades em outros países, nós também tivemos uma participação em eventos que aconteceram aqui no próprio Brasil. No mesmo ano que o Clamor foi criado, 78, aconteceu um sequestro em Porto Alegre, em novembro. 4 uruguaios desapareceram do seu apartamento. Eram Lilian Celibetti, Universindo Dias, que não eram um casal, eram amigos, mas moravam juntos, e Lilian tinha 2 filhos, Camilo e Francesca. E eles faziam parte de um partido político uruguaio que estava banido, PVP, Partido de la Vitória del Pueblo, e então sumiram. Mas depois houve uma série de acontecimentos em que o apartamento da Lilian, eles foram até levados para a fronteira com o Uruguai, as crianças foram deixadas lá no Uruguai, a Lilian foi trazida de volta para tentar servir como isca para pegar o chefe do partido dela, o Hugo Cores, que morava em São Paulo. Mas esse emboscada foi descoberta por um jornalista, o Cláudio Cunha, da Veja, na época, quando foi ao apartamento, e aí toda a trama foi mais ou menos descoberta. Só que a polícia que estava colaborando com os uruguaios, a polícia gaúcha, DOPS, nunca admitia, sempre tentou fingir que a Lilian e o Universindo tinham voltado espontaneamente para o Uruguai. Mas a farsa foi desmontada com a ajuda de um grande advogado em Porto Alegre, Omar Ferri. A participação do Clamor foi que os uruguaios aqui em São Paulo perceberam que estava acontecendo, denunciaram, nós telefonamos para pessoas lá, para o Ferri, e era uma história complicada. Mas isso foi realmente, então, descoberto e revelado essa colaboração entre as forças de segurança de Uruguai e Brasil. E então, foi um momento que a gente percebeu que as forças de repressão estavam colaborando para prender
dissidentes ou opositores em outros países, porque naquela época ninguém sabia ainda da Operação Condor, mas isso realmente fazia parte da Operação Condor. Então, quando nós percebemos que tinha essa colaboração, nós também decidimos que, já que a repressão não respeitava fronteiras, a solidariedade também não deveria respeitar fronteiras, que era importante ter essa solidariedade entre grupos, organizações, familiares nos países diferentes, que nós devemos contrapor a repressão que passava as fronteiras com nossa solidariedade que também passava as fronteiras. Então, aqueles anos, então, a partir de 78 até 83, 84, quando a Argentina voltou a ser um país democrático, a eleição de Alfonsín, eram anos muito intensos, porque chegavam continuamente pessoas aqui em São Paulo, chegavam pessoas de várias igrejas. Como eu disse, o grupo era um grupo ecumênico, a gente recebeu pessoas de qualquer igreja, sem problema, e chegavam refugiados. Estabelecemos muitos contatos também com grupos de direitos humanos nos países europeus e nos Estados Unidos, em Canadá. Muitos dos refugiados que chegaram aqui pediram asilo através da Acnur e foram morar em outros países, mas mantiveram contato sempre, mandaram cartas, informações. Então, o Clamor realmente virou um grande central de informações, troca de informações, de receber informações dos países ocupados por militares e tentar divulgar para o mundo. E nós também, eu acho que foi no ano 81, decidimos que devemos fazer uma lista dos desaparecidos, porque a gente sentiu muito que se falava muito em números, né? 10 mil desaparecidos, 15 mil desaparecidos, 30 mil desaparecidos, números. Então, nós pensávamos que seria interessante dar uma identidade para cada número, que, claro, que foi um trabalho gigantesco. Então, tinha um jovem casal argentino que resolveu topar fazer esse trabalho. Várias pessoas foram convidadas, mas desistiram porque era uma coisa tão assustadora tentar, lembra, sem internet, tudo no papel. Então, esse casal que não eram acadêmicos, na verdade eram instrutores de física, de exercício física, treinadores. E eles toparam fazer. E eles conseguiram fazer uma lista de mais de 7.000, acho que foi 7.221 nomes, cada um com alguma identidade, profissão, onde morava, onde tinha desaparecido, etc. Porque isso foi a ideia de mostrar que cada pessoa era uma esposa, um pai, uma mãe, um filho, etc. Então, essa lista, acho que foi terminada no fim de 81, Dom Paulo levou para o Papa, distribuímos cópias para toda parte, e essa lista serviu como base para o trabalho da Comissão de Investigação dos Desaparecidos na Argentina, depois que a democracia voltou e os argentinos puderam investigar eles mesmos, os desaparecidos. Mas nossas fichas todas, eles pediram, requisitaram, mandamos e ajudou muito no trabalho deles. Além disso, nós produzimos 2 calendários
mostrando as crianças desaparecidas. Cada mês, cada dia tinha foto de uma criança. E isso foi feito em conjunto com os avós, as abuelas de Praça de Maio. Então, como eu disse, foram anos de muita atividade, muito intenso, sempre com o apoio de Dom Paulo, que o Dom Paulo é uma figura que não era uma pessoa que pairava em cima, ele sempre queria saber exatamente que as comissões, os comitês, o Clamor estavam fazendo. Ele participava de reuniões, ele recebia gente também, mães e madres e abuelas. Ele participava quando a gente fazia reuniões para organizar operações ou missões, porque a gente viajava muito para os outros países. Ele participava, ele dava ideias, etc. Então, ele foi uma pessoa extremamente ativo e que encorajava e incentivava nosso trabalho. E um dos membros fundadores foi o pastor presbiteriano, Jaime Wright, que também foi uma pessoa extremamente... O grande valor do Jaime, que ele é uma pessoa muito eficiente. Então, ele meticuloso, porque os outros não eram tão meticulosos e cuidadosos, mas o Jaime era. Então, o Jaime cuidava da correspondência, organização de encontros, etc. E ele tinha uma cópia de tudo. Então, foi o homem da organização. Foi muito importante ter o Jaime no grupo. Bem, aí, na medida que os países foram voltando à democracia, né? Primeiro foi a Argentina, fim de 83, com a eleição de Alfonsín, o Uruguai foi em 85, a Bolívia, na verdade foi antes, né? Foi 82, Chile demorou mais, né? O Paraguai, o Stroessner sofreu um golpe de Estado do próprio concunhado, em 89, e Chile foi o último, em 90, 91. Mas aí nosso trabalho foi reduzindo o número de refugiados, quer dizer, não vinha mais refugiados, fomos diminuindo nosso trabalho e, eventualmente, o grupo fechou as portas. Mas eu acho que, eu não sei quanto tempo eu falei, mas eu acho que foi uma experiência incrível. Eu fico muito feliz de poder ter participado desse trabalho todo. Eu escrevi um livro, né, sobre o clamor. Quem quiser saber mais, tem o livro. Solidariedade Não Tem Fronteiras. Aí, no livro, eu tentei contar tudo que nós fizemos, e as missões, operações, etc., atividades que nós fizemos. Então, eu acho que é isso, né? Por enquanto, é isso. Obrigada. Certo. Para quem se interessou aqui, o livro da Jean é esse, Solidariedade Não Tem Fronteiras, a história do grupo Clamor, que acolheu refugiados das ditaduras sul-americanas e denunciou os crimes do Plano Condor. Então, aqui tem mais um pouco das memórias da Jean sobre este assunto. Muito obrigado pela sua fala, e agora eu passo aqui para o professor Benedito. Boa noite a todas e todos. Eu vou tentar responder esse desafio que foi passado para mim, porque há 2 dias atrás foi pedido para eu participar desse debate. Então, eu tentei recolher um pouco as memórias e meus arquivos para situar um tema que eu acredito que é muito amplo, que é a repressão contra a Igreja no Brasil durante a ditadura. Eu vou começar retomando o contexto da época do Brasil, em termos de Igreja Católica. Meu foco vai ser mais a Igreja Católica, que eu pesquisei mais.
E, naquele período, pré-64, a igreja era bastante conservadora. Os bispos eram nomeados entre os padres que estudavam em Roma, então, de certa forma, era uma elite com cabeça europeia e, portanto, ligado mais à classe dominante. Então, nesse período, não havia muito conflitos, porque os poderes estavam bem articulados. Na metade de 1950, chegou aqui no Brasil a Ação Católica Especializada, que foi um momento assim, importante em que este movimento que surgiu na Europa, que atuava nos vários segmentos da sociedade. Então, eles usavam sigla, e tem a JAC, Juventude Católica Agrária, a JEC, Juventude Estudantil Católica, a JOC, Juventude Operária Católica, e a JUC, Juventude Universitária Católica. Isso foi muito importante porque fez com que surgisse no Brasil um laicato mais atuante e que não dependia tanto da igreja hierárquica, dos padres, porque até aquela época os protagonistas da Igreja Católica eram os bispos e os padres. Os leigos tinham pouca atuação. E isso fez com que se radicalizasse um pouco as posições. Os católicos passaram a atuar, inclusive em partido político. Surgiu na época o PDC, o Partido Democrata Cristão, e que havia uma proposta de criar uma sociedade mais justa, mais solidária. Então, havia o projeto capitalista, que o modelo era norte-americano, e o projeto comunitário socialista, que tinha uma inspiração cristã muito forte. E, diante de uma certa radicalização, movimentos católicos de extrema-direita surgiram, como foi a TFP, Tradição, Família e Propriedade, que abominava a reforma agrária, dizendo que isso daí era uma coisa de comunista, e aí os Estados Unidos também mandaram o reforço. Então, teve o padre Peito, que foi um missionário que lutava pelo terço, pela oração em família, e aí surgiram as grandes marchas, chamada, quer dizer, a Marcha com Deus pela Liberdade. Então, era um movimento de extrema-direita, e que a Igreja Católica foi envolvida sem perceber, e muitos também acreditavam nisso, que o comunismo estava às portas e que precisava ter uma reação da sociedade. E, então, nesse momento, alguns setores da Igreja se organizaram mais e os dominicanos tiveram um papel importante. Aqui em São Paulo, o Frei Carlos Josafá, que era uma referência, ele teve a ideia, junto com outros cristãos, de lançar um jornal, o chamado Brasil Urgente. Então, esse jornal aglutinou, quer dizer, cristãos de esquerda, e muitas vezes ficou fechado no nicho, que era quase que um radicalismo cristão. E em Belo Horizonte tinha o padre Henrique Vaz, que era um jesuíta, que teve também um papel muito importante na formação da juventude, principalmente juventude universitária. E nesse período, em 1962, o Papa João XXIII, ele abre o Concílio Vaticano II, que foi um momento muito forte de renovação da Igreja e de uma abertura para o mundo. A Igreja passava a dialogar com a sociedade e também ver outras formas de anúncio do Evangelho, sem aquela evangelização explícita, militante. E o concílio deu uma sacudida muito grande na igreja aqui do Brasil,
e, e a gente passou a viver uma situação um pouco estranha. Se, de um lado, o concílio provocou uma abertura, a hierarquia católica ficou meio assim mais apavorada e teve um movimento de refluxo, de conservadorismo. Conseguiram transferir o cardeal de São Paulo, que era o Dom Carlos Carmelo Mota, ele foi transferido para Aparecida, que era uma cidade assim politicamente inexpressiva, e o Dom Agnello Rossi, que se tornou cardeal de São Paulo, ele se tornou também presidente da CNBB. Ele era um bispo conservador e deu toda uma linha conservadora para o episcopado também, né? Então, estava uma situação aí complicada, e aí veio o golpe de 64, que marcou muito, quer dizer, toda a sociedade brasileira, e começou a haver uma repressão muito grande contra, principalmente, padres, né, que atuavam de forma mais assim avançada. 10 dias depois do golpe, o Dom Helder Câmara foi transferido para Recife, como arcebispo de Recife, e, de certa forma, foi também uma maneira de isolá-lo, porque no Rio ele era secretário da CNBB e no Rio que estava o centro do poder, apesar de Brasília já ter sido inaugurada, mas a parte política ainda se movimentava muito no Rio. Felizmente, o Papa que sucedeu ao João XXIII, falecido em 63, foi o cardeal Montini, que era um arcebispo bastante aberto, conheceu o Brasil e se tornou o Papa Paulo VI. Então, graças a ele, foram nomeados bispos oriundos da ação católica, quer dizer, com uma visão bem progressista. Então, a gente pode lembrar, Dom José Maria Pires, conhecido como Dom Pelé, foi nomeado em 65 para João Pessoa, Dom Valdir Calheiros para Volta Redonda, Dom Tomás Balduino para Goiás, Dom Hélio Campos para Viana, o Dom Pedro Casaldálica para São Félix, do Araguaia, Dom Macir Greque no Acre, Dom Aloysio Lochaiden em Fortaleza. Então, houve uma renovação do episcopado brasileiro. E assim, os cristãos, os leigos principalmente, puderam ter mais apoio e a igreja voltou a ser uma igreja profética, voltada a um trabalho de base. E, durante a ditadura, a Igreja Católica tornou-se a porta-voz dos perseguidos da ditadura. Então, a Jean Rocha mostrou o papel que teve Dom Paulo, aqui em São Paulo, que era uma figura assim, importante, e foi aquele que acolheu a todos, principalmente os perseguidos. As igrejas evangélicas históricas, elas tiveram também uma atuação, mas houve uma certa divisão. É o caso da igreja presbiteriana, teve um setor mais conservador que passou a apoiar os militares e outro setor um pouco mais avançado que foram se destacando. A igreja luterana teve um papel importante, a metodista e também a igreja anglicana. E as igrejas pentecostais, na época, não tinham muita projeção, mas elas passaram a apoiar os militares. Eu vou apresentar aqui, porque o quadro é muito amplo, eu dividi essa repressão, eu vou trabalhar mais a Igreja Católica, a repressão à Igreja Católica no Brasil em 4 áreas: o Nordeste, o Centro-Oeste, a área indígena e a região Sudeste, a região urbana, que pega São Paulo e Rio. No Nordeste, a chegada de Dom Helder, em 1964, foi muito importante. Apesar de achar que ele ia ser deslocado, na realidade, ele passou a liderar os outros bispos e movimentos
vamos dizer, mais progressista naquela região. Havia uma efervescência na região, por ser uma região muito pobre, então a igreja investiu no social. No Rio Grande do Norte surgiram as escolas radiofônicas, organizado por Dom Eugênio Salles, que era uma maneira de alfabetização do interior através da rádio. Foi uma coisa assim, muito avançada na época. E depois também surgiu o MEB, Movimento de Educação de Base, que visava a alfabetização de adultos a partir do método Paulo Freire. Então, surgiu em 64 o MEB, e justamente naquela, vamos dizer, fase repressiva do governo. E não por acaso, Dom Helder Câmara era o presidente do MEB. Então, ele era uma pessoa muito atenta e se articulou. E com o golpe militar, então, houve repressão, principalmente nas equipes do MEB, não só em Pernambuco, na Bahia, como também no Rio Grande do Norte, no Maranhão, no Pará, porque os militares perceberam que a alfabetização que o MEB propunha, MEB é Movimento de Educação de Base, era uma forma não apenas de alfabetizar, mas também de conscientizar, que era o método Paulo Freire. Então, houve uma repressão grande. As escolas radiofônicas conseguiram se manter, porque o Dom Eugênio Salles tinha um certo diálogo também com militares. E um fato assim, que marcou muito a região Nordeste foi o assassinato, em 1969, do padre Antônio Henrique Pereira Neto, que era o coordenador da juventude, né? Da Pastoral da Juventude, e assessor do Dom Helder. E ele saiu à noite para visitar uma família e foi interceptado, preso, torturado e morto pelo CCC, que é o Comando de Caça aos Comunistas. E a partir daí, muitos padres também da região de Recife foram perseguidos, reprimidos, né? E como resposta a essa situação de repressão, os bispos do Brasil, a CNBB, foi, não oficialmente, mas eles articularam, de lançar documentos de denúncia. E, em 1973, foram publicados vários documentos. E no Nordeste, no dia 6 de maio, os 14 bispos e 4 superiores religiosos, superiores gerais da região, lançaram o documento chamado Eu ouvi os clamores do meu povo. É uma frase do Êxodo que mostra essa preocupação de Deus de atender os clamores. E os bispos se tornam os porta-vozes, né? E aí eles apresentam várias situações conflitivas na região, questão agrária, tinha as ligas camponesas, né? E a repressão. Uma outra área importante que sofreu muito nesse período foi a região do Centro-Oeste, onde dominava o latifúndio, que vivia em conflito com poceiros e com indígenas. A gente não pode esquecer que também foi uma região que teve grande apoio do governo quando ele criou a Sudã, que dava incentivos fiscais a empresários e fazendeiros do Sul para investir na região. Então, houve compras de muitas áreas lá, e diz que algumas áreas, algumas fazendas, tinham 3 andares, isto é, tinham 3 donos. A corrupção era tanto que se vendia a terra 2, 3 vezes, né? E ficava nela quem tinha mais dinheiro ou mais poder repressivo. E foi nesse contexto que chegou, em 71, o Pedro Casaldáliga, aliás, ele chegou em 68,
Em 1970 foi criada a prelazia de São Félix do Araguaia e em 73 ele foi nomeado bispo. E ao invés de fazer uma carta pastoral, como os bispos fazem, ele lançou um documento que era um documento denúncia contra o latifúndio da região. O título era Uma Igreja da Amazônia em conflito com o latifúndio e a marginalização social. E isso, evidentemente, desagradou os militares, né? E em abril, aliás, essa carta foi escrita em 71 e a repressão ocorreu 2 anos depois, em abril de 73, porque aí a prelazia começou a se organizar, havia muitos leigos atuando na área de educação, de alfabetização, então a igreja não cuidava apenas do espiritual, era uma religião encarnada. Então, aí, em abril de 73, houve uma verdadeira operação de guerra e a prelazia foi invadida por vários militares. O bispo Pedro Casaldáliga ficou preso em prisão domiciliar e os agentes e padres, a maioria deles, foram presos e levados para Campo Grande, onde tinha um aparato do exército assim muito forte, né? E acompanhei um pouco porque uma colega nossa da Fraternidade Foucault estava lá de visita e foi presa também. Só que ela já tinha uma atuação anterior no Rio, de alfabetização nas favelas, e o SNI já estava atrás dela, então foi fácil de incriminá-la. Aí ela foi levada para Brasília, ficou na Polícia Federal vários meses. E nessa região tinha um padre francês, o padre Francisco Jantel, que atuava junto aos indígenas Tapirapé, e ele era mal visto porque enfrentava o latifúndio. A Codeara, que tinha pego parte da área dos índios Tapirapé, e estava sendo sempre denunciada por ele. Então, ele foi preso também e condenado a 10 anos de prisão. Depois, com o tempo, a prisão foi comutada e aí ele foi obrigado a deixar o país. E o Dom Pedro Casaldáliga também foi pressionado e havia um grupo do Exército que desejava expulsá-lo. Só que receberam um recado do Papa, do Paulo VI, que mandou dizer que tocar em Pedro Casaldáliga é como tocar na pessoa do Papa. Então, isso fez com que os militares recuassem, porque podia ter uma repercussão internacional muito negativa. E diante de outros casos também de violência na região, os bispos do Centro-Oeste, 6 bispos, eles lançaram também um documento com o título Marginalização de um Povo, Grito das Igrejas. Então, os bispos eram Dom Tomás Balduino, Pedro Casaldáliga, e Dom Epaminondas, Dom Fernando Gomes, né, que eram bispos de expressão nacional. Nessa região, 3 anos depois, em 73, como a questão indígena era bastante forte ali, houve uma reunião Dom Pedro Casaldáliga com outros padres para avaliar a questão indígena. E um deles era o padre João Bosco Penido Burnier. Era um jesuíta que atuava em Diamantino, é uma outra região de Mato Grosso. E lá na prelazia, na cidade de Ribeirão Bonito, um militar tinha sido assassinado e aí houve uma repressão muito grande contra a população e várias pessoas foram presas, torturadas, para tentar descobrir quem havia assassinado o militar. E
nesse momento, o Pedro Casaldáliga com o padre João Bosco passaram pela cidade e ficaram sabendo do caso e foram até a delegacia e viram a mulher sendo torturada, os gritos, tudo. Então, eles tentaram intervir e como o padre João Bosco era uma pessoa mais conservadora, usava batina, então os militares que estavam lá para tentar impedir a entrada deles achavam que ele fosse o bispo. Então deram umas coronhadas, uns murros, né? E um tiro na cabeça. E aí ele teve morte instantânea. Mas, na realidade, o alvo do assassinato seria o Pedro Casaldáliga. Então, então a gente vê que era uma região também muito conflituosa e que os bispos conseguiram fazer uma denúncia através desse documento. Uma terceira área de conflito no Brasil nessa época foi a área indígena, que justamente através das fazendas, dos latifúndios, elas estavam sendo muito atingidas. E havia o projeto do governo, através da FUNAI, que era a descaracterização do indígena, transformá-lo em cidadão. Então, havia um movimento chamado de emancipação indígena, que o indígena, no momento que ele falasse português, tivesse um documento, ele deixaria de ser indígena. Então, o que estava por trás disso não era a emancipação da pessoa, mas era a emancipação das terras. Eles, deixando de ser indígenas, deixariam também de ter uma terra própria, uma terra demarcada, isso facilitando a entrada das fazendas. O concílio teve também um papel importante, porque a Igreja mudou, a Igreja Católica, a prática de evangelização, porque antes o índio era visto apenas como uma pessoa para ser cristianizada, né? Então, para ser aculturada. Era todo um processo muito forte de descaracterização. E alguns missionários, depois do concílio, começaram a se questionar, e houve também uma pressão internacional. Os antropólogos reunidos em Barbados, que era uma ilha do Caribe, num encontro, fizeram um documento exigindo a saída de todos os missionários das áreas indígenas. E a Igreja viu isso como um desafio, então eles falaram, os missionários, não vamos sair, mas vamos mudar a nossa prática. Então, não vamos levar apenas o evangelho ou a doutrina da igreja, mas vamos lutar para que eles sejam cada vez mais indígenas, que tenham direitos, que tenham uma terra demarcada e que mantenham a sua cultura. Então, foi assim que teve uma mudança na prática missionária. E aí, em 72, foi criado o Conselho Indigenista Missionário, que a sigla é CIMI, e que passou a ter uma atuação assim bastante importante. Os dois secretários da entidade, o padre Antônio Iazzi e o padre Egídio Schwad, eles passaram a visitar as áreas indígenas e os problemas que encontraram, eles passavam diretamente para a grande imprensa aqui de São Paulo, principalmente o Estado de São Paulo, chamado Estadão. E essas matérias eram publicadas com grande repercussão. Isso incomodou muito os militares, que passaram a controlar mais a atuação do CIMI. Então, os dois missionários eles foram proibidos de entrar em áreas indígenas, e aí alguns bispos e missionários também resolveram fazer uma carta-denúncia nesse ano de 73. Só que, ao invés de sair em maio, como era combinado nas várias regiões, só conseguiram publicar em dezembro, e
e o documento foi impresso numa gráfica clandestina. Tal era o controle da época. E lançaram o documento com o título Ijuca Pirama, o índio, aquele que deve morrer. Ijuca Pirama é o início de um poema de Gonçalves Dias, que mostra todo um drama do índio que ia ser morto. E então eles pegaram esse título dizendo que a situação no Brasil estava levando a um genocídio. E todo o documento são denúncias de várias regiões. A gente não pode esquecer que naquela época estava sendo aberto a Transamazônica, que foi um rasgo na Amazônia que atingiu não só populações ribeirinhas, colonos lá da população local, mas atingiu muito a população indígena. E depois de várias denúncias, o documento termina com essa frase: chegou o momento de anunciar na esperança que aquele que deveria morrer é aquele que deve viver. Então, os missionários e bispos, eles diziam, nós estamos diante de um desafio, mas é um desafio de vida. Nós precisamos mudar a situação para que os indígenas deixam de ser mortos num processo de genocídio. Então, foi assinado por 6 bispos e 6 missionários. Então, essa irritação por parte do governo atingiu também as populações indígenas, que elas precisavam, por exemplo, um indígena, para sair de uma aldeia, precisava ter autorização do chefe de posto. O CIMI passou a realizar assembleias de lideranças e chefes indígenas. Então, essas assembleias eram um momento importante deles levarem os problemas, discutirem, e aí as assembleias também passaram a ser controladas. A 7ª Assembleia, que foi realizada em Surumu, em Roraima, ela foi interrompida pela Polícia Federal, porque alegava que nessa Assembleia estavam os 2 missionários, que era o secretário do CIMI, que eram proibidos de estar em área indígena, e que também a Assembleia não tinha autorização da FUNAI. Imagina uma Assembleia, claro, organizada pelos missionários, mas era uma Assembleia indígena, então precisava ter sempre a chancela da FUNAI. Um outro fato assim, muito importante nesse período foi, em 1967, a realização numa sessão do Tribunal Hassel em Estocolmo. Então, a questão indígena foi levada a esse tribunal e até o Juruna foi convidado a ser um dos participantes da parte que ia ser denunciado a questão indígena, e o Dom Tomás Balduino, que também devia participar, ele estava sendo controlado pela Polícia Federal, ele não podia deixar o país. Só que o nome Tomás Balduino era um nome religioso, porque o nome de batismo dele parece que era Carlos, né, Carlos Balduino. Então, na Polícia Federal, quer dizer, deixaram passar porque não era o famoso Dom Tomás Balduino. Assim, ele pôde participar desse tribunal e denunciar a repressão contra os indígenas e toda a situação do Brasil. Então, nessa área também conflitiva, no Mato Grosso, houve o assassinato do padre Rodolfo Luckenbein, que ele atuava na área dos Bororo, e essa área tinha sido proposta para ser demarcada pela FUNAI, e os fazendeiros se sentiram atingidos, e aí eles articularam uma ida à missão com o objetivo de assassinar o padre e outras lideranças. Então, assim, ele foi assassinado, né,
a queima-roupa, e foi um crime assim chocante. Então, entre os missionários assassinados, a gente lembra também da irmã Cleusa Coelho, que foi assassinada um pouco mais tarde, em 85, no Amazonas, e do padre Ezequiel Ramin, também assassinado em 85, em Rondônia. E, finalizando, tem a área de repressão urbana ocorrida na região sudeste, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em São Paulo, a repressão foi mais contra os dominicanos, que tinham uma atuação política de articulação bastante forte, né? Então, lembrando do Frei Carlos Josafá, que criou o Brasil Urgente, aquele jornal, só que, diante da situação mais conflitiva, ele saiu do Brasil antes do golpe, ele saiu em setembro de 73. E ele escreveu um livro assim muito, vamos dizer, emblemático, chamado Evangelho e Revolução Social. Então, isso daí causou um furor nos militares, porque falar de evangelho e revolução era uma coisa que não combinava. E então a JUC, a Juventude Universitária Católica, foi muito atingida nesse período. Em Belo Horizonte, o Padre Vasco tinha uma atuação grande, então ele foi um dos mentores da criação da AP, Ação Popular, que foi um segmento do pessoal da JUC que achava que precisava ter uma atuação política e criaram uma espécie de partido, a AP, e depois ela entrou também numa linha mais radical de luta armada. No Rio também houve uma repressão grande ao pessoal ligado à JUC e à JEC. Em junho de 64, o apartamento onde morava esses coordenadores naturais foi invadido por militares armados. Vários estudantes na PUC do Rio foram presos, apesar do reitor ter garantido de que os estudantes da PUC não seriam presos. E também, no Paraná, lembrando, eu não consegui muitos elementos, mas eu sei que houve uma repressão grande lá, não sei se foi na PUC, e um dos presos foi o Eloy Pietá, que na época ele estava no mosteiro beneditino, que tinha perto de Curitiba. E depois ele deixou a congregação e entrou para a política e se tornou prefeito de Guarulhos, aqui em São Paulo. O nome dele é bem conhecido. E uma outra repressão assim muito emblemática aqui na região de São Paulo foi a invasão da PUC em 1977. Então, em torno de 60, 70 policiais entraram na universidade com cacetetes, comandados pelo secretário de Segurança, Coronel Erasmo Dias. Quando ele chegou lá, deu de cara com a reitora, que era a professora Nadir Kifuri, e quis cumprimentá-la. E ela respondeu: não cumprimento assassinos. Então, foi uma resposta muito forte, não sei como é que ele recebeu. Conclusão, nessa ação foram presos em torno de 200 estudantes, precisou vir ônibus para levar estudantes presos para o DOPS, e dos quais 92 foram fichados e 42 processados pela Lei de Segurança Nacional. A periferia de São Paulo também foi atingida, ficou muito conhecido o caso da prisão do padre Júlio Vicini, em 1971,
ele foi preso junto com o assistente social que trabalhava lá na paróquia, a Yara Spadini, e foram levados para, não sei se é para Oban, e foram torturados, e há um relato dela, e que diz que, antes de ser torturada, o policial falou: você, com essa cara de filha de Maria, que é da uma, uma, um grupo religioso da igreja, com essa cara de filha de Maria, você é uma filha da puta. Então, humilhava a pessoa assim, naquela situação assim, vamos dizer, desconfortável e fragilizada. E quando Dom Paulo soube, ele procurou levar uns médicos lá para fazer uma avaliação da situação deles, das torturas sofridas, mas ele foi impedido. E aí ele retornou e fez uma nota denunciando as torturas nas prisões paulistas, e essa nota ele pediu que fosse lido em todas as igrejas e capelas. E após a leitura, ela foi afixada na porta externa. Então, era uma forma assim dele ser, quer dizer, de enfrentar de forma corajosa a repressão. Um pouco antes disso, teve também o caso de 1969, eu já estou terminando, que foi uma irmã, a Madre Maurina Borges da Silveira. Ela foi presa e torturada e, no fim, conseguiu ser libertada quando houve o sequestro do cônsul do Japão. Os bispos de São Paulo eles lançaram um documento em 1974, o título é Não Matarás. Era contra a repressão e a tortura no Estado. E no Rio de Janeiro, vou só citar um caso assim rápido, que foi o sequestro do bispo de Nova Iguaçu, Dom Adriano Hipólito. E ele estava saindo com o sobrinho para ir num outro local, e o carro dele foi interceptado por 2 carros e 6 homens que saíram armados. Aí ele foi colocado no banco de trás e levado para um lugar assim isolado, rasgaram a batina dele, deixaram nu e depois jogaram tinta vermelha como se fosse sangue, e dizendo que aquilo era da Aliança Anticomunista Brasileira. E depois gritaram também que ele era um comunista traidor e que o próximo a ser atingido é o bispo Calheiros, que era o bispo de Volta Redonda, Dom Valdir Calheiros. Então, a gente vê que a atuação dos grupos militares e paramilitares era assim, muito agressiva, muito ostensiva. Isso levou, em 1976, a Comissão Central da CNBB, diante de todos esses casos, lançar um documento chamado Comunicação Pastoral ao Povo de Deus. E elencava as várias áreas conflitivas do Brasil e terminava o documento com essa frase: ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, ai de mim se eu me calar quando Deus me manda falar. Então, essa foi a atuação que eu chamaria de profético de setores da Igreja Católica no Brasil. E antes de terminar, eu queria também mostrar um livro muito importante que eu guardo como relíquia, que é do Márcio Moreira Alves, que foi um deputado, depois ele foi cassado, chamado Cristo do Povo. É um livro, de certa forma, volumoso, quase 300 páginas, que relata todo o engajamento dos cristãos nesse período da fase inicial da ditadura. Aqui vai até o início dos anos 70.
Então, eu acho que a igreja conseguiu responder, apesar de ser perseguida, ela conseguiu ser profética. E isso daí foi muito importante. E a gente vê que deixou a semente. Hoje nós vemos um momento difícil, parece que tudo que a gente vivenciou durante a ditadura está voltando. Esperamos que os profetas e que os cristãos não percam a coragem de denunciar e de resistir com coragem. Então, é o que tinha a dizer. Certo. Agradecemos bastante a fala, professor Benedito e da Jean. Então, temos algumas perguntas aqui. João, fala do certificado primeiro. A gente agradece todo mundo que fez as perguntas. Como a gente tem o teto de 9h30, a gente vai respeitar esse teto e a gente vai intercalando as questões que foram feitas para Jean Rocha e para o professor Benedito de maneira intercalada. Só lembrando a questão do formulário de presença, a gente vai enviar o link do formulário de presença dessa mesa com o código referente a essa mesa. As pessoas que participaram das 2 primeiras mesas do evento, a gente pede que identifique nesse mesmo formulário a sua participação, por conta desse problema técnico que a gente teve com a nossa conta no Google e do YouTube. Então, só confirmem no próprio formulário que vocês participaram da mesa. Aos que estão participando pela primeira vez do evento, a gente lembra que tem mais 2 mesas amanhã e que a presença mínima para geração de certificado é de 2 mesas. Então, podemos partir para as perguntas. Certo. Para Jean, então, como essas crianças hoje, adultos, recebem a notícia de que são filhos de presos políticos na ditadura? Olha, na verdade, tive reações muito diversas, né? Claro que as crianças desaparecidas, encontradas mais recentemente, são adultos, têm 40 anos por aí. Então, algumas deles sempre desconfiavam de alguma coisa, então ficaram até aliviados em saber quem realmente eram. Outros não, outros se identificaram muito com os pais adotivos, não gostaram, às vezes, do choque, né, de saber que eram filhos de outras pessoas. Outros levaram tempo para aceitar a família biológica. Então, houve reações muito diversas, realmente. E crianças encontradas quando eram mais novas, por exemplo, o caso de uma menina chamada Mariana Zaffaroni, por exemplo, que desapareceu com 1 ano e meio, foi encontrado com 9 anos, mas tinha sido adotado, pego, na verdade, apropriado por um membro do serviço de inteligência que resistiu, fugiu com ela para o Paraguai, etc., convenceu ela que os pais dela eram terroristas. Ela levou muito tempo para aceitar a verdadeira identidade, e a luta dos avós, que nunca tinham desistido, ela levou muito tempo para aceitar isso. Foi muito difícil para ela, que a gente pode imaginar uma criança dividida entre 2 famílias, mas finalmente ela aceitou e foi reunido com os avós que ainda estava viva, quando ela já tinha os filhos dela também, e foi uma coisa extremamente emocionante, mas levou muitos anos de angústia, divisão e tal. Então, é uma coisa complicada sempre, não é fácil. Próxima pergunta. A pergunta do Afonso Souza para o professor Benedito. A teologia da libertação aparece nesse contexto turbulento da ditadura? Ou como ela aparece? A teologia da libertação aparece por volta dos anos de 1970, no Peru, com o Gustavo Gutierrez, que era um padre diocesano, e que se articulou com outros teólogos
como José Comblain, o Leonardo Boff, e que coincidiu justamente nesse período da ditadura. Nos anos 70 era o General Médici, né? Depois o Geisel, e isso foi importante porque deu uma retaguarda teológica para o pessoal que estava com o trabalho de base, né? Então a gente viu que não havia contradição entre fé e engajamento social. Pelo contrário, quer dizer, a realidade nos chamava, nos apelava para ter um evangelho vivido. Não bastava ter um evangelho teórico. E então houve um momento assim importante, vários padres e também leigos se envolveram com a teologia, só que com a eleição do Papa João Paulo II, começou a ter uma pressão por parte de Roma, que estava incomodado porque achava que a teologia da libertação tinha uma leitura muito marxista da realidade. E isso foi um conflito porque o João Paulo II, ele era polonês, vinha de um país comunista, então tinha posições muito anticomunistas. E isso foi complicado, não só aqui no Brasil, como também na América Central, na Nicarágua, né? E a teologia da libertação, de certa forma, está sendo resgatada atualmente pelo Papa Francisco, que veio de outro contexto, ele é argentino, e com um outro nome, ele tem um viés mais pastoral, quer dizer, menos, vamos dizer, ideológico, né? Mas que ele reabilitou Leonardo Boff, e recentemente mandou uma carta muito bonita, né? Então, é uma reconciliação da igreja institucional com essa visão, vamos dizer, mais concreta, atuante da teologia. Próxima pergunta foi para a jornalista Jean Rocha, da Thaís Rodrigues Viana, dizendo: boa noite, poderiam nos recomendar livros e documentários que possam nos ajudar a nos aprofundar ainda mais sobre os acontecimentos durante a ditadura? Eu acho que é legal falar também daí do Brasil Nunca Mais, hein? Brasil Nunca Mais, que foi publicado em 1985 e foi baseado inteiramente nos depoimentos de presos políticos quando foram julgados nos tribunais militares. E naquela ocasião do julgamento, eles muitas vezes aproveitaram para denunciar a tortura. Então, o Brasil Nunca Mais foi o trabalho de um grupo de advogados que iam no STM em Brasília, que era permitido a advogados para ficar 24 horas com os documentos de um caso, eles levavam, copiaram e devolveram no dia seguinte. Fizeram esse trabalho durante muito tempo, acumularam todos esses processos e denúncias, e isso foi publicado como um livro, em 85, e mais tarde saiu uma segunda parte do livro, que era uma lista de 444 torturadores denunciados pelos presos. Então, esse é um livro. Tem muitos outros. Tem aquele livro de... puxa, agora eu vou ter dificuldade de lembrar os nomes. Mas também tem filmes, né? Tem um filme, Batismo de Sangue, sobre os dominicanos, que o Benedito estava mencionando, né? O Frei Beto e companhia. Tem Para Frente Brasil, outro filme. Olha, eu não lembro, ruim de lembrar de cabeça, mas se você me escrever depois, ou entre em contato através de Lucas, a gente poderia preparar uma lista assim, de livros e filmes e documentários. Benedito provavelmente tem algumas sugestões também.
A gente tem uma lista pronta aqui. Eu falei do Brasil Nunca Mais por causa da atuação do Dom Paulo e do próprio Jaime nesse livro. Foram pessoas que trabalharam com a Jean no Clamor e que foram peças importantíssimas para isso, né? O História no Pente, gente, aquela página mesmo que compartilha memes, eles fizeram uma lista, uma coletânea com livros da ditadura, e a gente vai colocar nos comentários para vocês citarem. Professor Benedito, quer acrescentar alguma coisa? Não tenho, assim, teria que fazer uma certa pesquisa, porque eu estou um pouco longe dessa temática. Quer dizer, minha atuação é na área indígena, e agora eu estou resgatando o movimento popular, porque eu morei 7 anos numa favela em Brasília, então estou escrevendo as lutas do movimento popular lá de Brasília. Mas depois eu posso estar pesquisando e mandar para o Luca, e pode, quem sabe, ainda amanhã, colocar aí nos participantes. Certo. Próxima pergunta. Próxima pergunta é do José Carlos Micelli, para o professor Benedito. Minha pergunta para o professor Preze. Qual o papel da CNBB no período da ditadura no Brasil? Então, foi um papel muito importante, porque, felizmente, nesse período da ditadura, os bispos conseguiram, os bispos mais progressistas, eleger como presidente pessoas de visão assim, muito aberta e muito firmes. Então, eu lembro o Dom Aloysio Loscheider, que era arcebispo de Fortaleza e que, por 2 mandatos, foi presidente da CNBB. E ele foi sucedido por Dom Ivo Loscheider, que era primo e que era também um bispo bastante aberto, né? E que teve posições firmes. E ele foi sucedido depois por Dom Luciano Mendes de Almeida, que era bispo auxiliar de São Paulo, e que depois foi transferido para Mariana. E Dom Luciano foi uma figura marcante. Foi no período que eu estava em Brasília, eu acompanhava algumas reuniões da CNBB, e então nós tivemos muita sorte de ter profetas nesse período sombrio da vida do nosso país, e a igreja teve sorte de ter representantes aí à altura. E depois outros bispos também tiveram atuação importante na área indígena, Dom Herve Kreutler, que foi um bispo, vamos dizer, igualmente firme, Dom Tomás Balduino, na área do mundo operário, aqui em São Paulo, Dom Angélico Sândalo Bernardino. Então, teve vamos dizer, uma leva de bispos corajosos que conseguiram sustentar as igrejas e os leigos no trabalho do dia a dia. De uns tempos para cá, houve um refluxo a partir do João Paulo II, mas que agora a gente espera, com o novo Papa, o Papa Francisco, de estar nomeando bispos assim bastante abertos, e a gente está começando a perceber que a CNBB está voltando a ter algumas posições mais firmes e mais avançadas. Próxima pergunta é para a jornalista Jean Rocha, da Sabrina Rodrigues. Existe algum tipo de reparação ou indenização às famílias mencionadas? Existe também algum tipo de punição efetiva aos responsáveis, ainda que no campo simbólico? Bem, na Argentina, logo que os militares saíram do poder, estabeleceram julgamentos da junta militar, dos membros da junta militar e outros que tinham posições de mando. E todos eles
Videla, Macera e o comandante da Força Aérea, cujo nome ninguém nunca lembra, foram condenados a longas penas. Isso foi em 85, quer dizer, foi logo depois que terminou a ditadura lá. Mas quando entrou Carlos Menem como presidente nos anos 90, ele deu anistia para os militares condenados. Mas quando assumiu a presidência lá o Nestor Kirchner, que foi em 2000, agora não lembro exatamente quando foi, 2000 e pouco, começou de novo os julgamentos. E além dos generais, os comandantes, foram levados à justiça centenas de oficiais do Exército e policiais que tinham participado de tortura, trabalhavam nos campos clandestinos, faziam parte de grupos de repressão. Esses julgamentos continuam até hoje. Muitos já foram condenados. Alguns morreram porque ficaram velhos. Em termos de reparação para as famílias, que eu saiba, não houve nenhum tipo de reparação e não houve nenhum tipo de pedido disso. Para as famílias, realmente, que eu saiba, não pensaram nesse tipo de reparação. A maior reparação que eles queriam, indenização, era o julgamento dos repressores. E isso, ao menos na Argentina, aconteceu e está acontecendo. No Chile também tem levado gente a julgamentos militares. No Uruguai houve há muito tempo eles tinham uma lei, espécie de lei de anistia que evitava julgamentos, mas agora alguns foram levados a julgamento. Paraguai, logo depois que Stroessner foi deposto, começaram a fazer alguns julgamentos, inclusive do chefe de polícia lá. Então, a coisa varia. A Bolívia também condenaram vários generais e líderes do golpe lá. O único país que não fez nada foi aqui no Brasil. Antes da próxima pergunta, só reforçando que o formulário de registro de presença já está disponível no chat. Se atentem aos detalhes no registro dos dados para a gente poder registrar certinho a presença. A próxima pergunta é para o professor Benedito, da Gleice Oliveira. Em termos de Igreja Católica, como se dava a atuação da Igreja como porta-voz dos perseguidos em meio à parte dessa mesma Igreja que apoiou a ditadura? Então, acho que a gente teria que distinguir, como em todas as igrejas, então há setores conservadores que têm uma visão tradicionalista, que apoiaram os militares, mas durante a ditadura, a igreja mais consistente e a que pareceu mais e que foi mais perseguida foi uma igreja profética. Então, eu acredito que no período do governo militar, a Igreja Católica teve um papel importante, tanto é que ela foi mais perseguida e mais reprimida. Na questão indígena, eu me lembro que os católicos tinham uma parceria grande com o estabelecimento, né, com os militares na região amazônica. Então, havia até o que eles chamavam de trinômio, né, que era a FAB, o índio e a missão. Mas, com o tempo, esse trinômio foi desaparecendo, a igreja foi se afastando, quer dizer, do governo, e os militares perceberam. E, a partir da metade aí depois de 10 anos de ditadura, eles passaram a procurar os grupos evangélicos para atuar em área indígena. Então, apareceram novas tribos,
outras missões evangélicas, e isso daí mostra que a igreja se afastou dessa articulação com os militares e passou a denunciá-los. Então, eles buscaram outros parceiros. E, com o tempo, a gente percebe também que as igrejas evangélicas estão sendo envolvidas e, de certa forma, manipuladas também na área indígena, que eu posso falar com mais conhecimento de causa. Mas é sempre um desafio. Então, nós, cristãos, temos uma obrigação de nos questionar, de estar sempre revisando, e hoje a gente tem também um desafio grande diante do atual governo, que, como cristãos, nós não podemos nos calar. Nós temos que denunciar o que é de errado e não aceitar o que está sendo imposto. Pergunta da Esther Joane para Jean Rocha, que acho que conversa bastante com o que o professor Benedito acabou de falar. Como a senhora analisa a atuação política da igreja hoje no Brasil em comparação aos anos de existência do movimento ecumênico? Bem, eu acho que o Benedito tem explicado bastante bem como é que foi a atuação da igreja naqueles tempos da ditadura. Na verdade, a CNBB começou apoiando o golpe, né? Nos primeiros momentos. Muitos setores da igreja apoiaram porque era visto como um golpe anticomunista. E depois, como ele explicou muito bem, passou a ter uma posição muito mais crítica e, por isso, passou a ser perseguido. E até muitos membros da igreja, padres e freiras, mas muitos leigos também, mortos, ou presos ou torturados. Então, naquela época, quer dizer, o Clamor era um grupo muito ecumênico, e por causa da posição de Dom Paulo aqui em São Paulo, houve essa abertura para outras igrejas protestantes. Eu lembro que tinha até um pastor de uma igreja evangélica, acho que Manuel de Melo, que era uma igreja evangélica, mas que ele encontrava com Dom Paulo, ele também denunciava a questão de direitos humanos. Agora, hoje em dia, eu acho que como a situação em geral aqui no Brasil tem ficado muito polarizado, e eu acho que as igrejas também. Mas, como disse Benedito, né, a CNBB está voltando um pouco o que era naquele tempo, uma igreja de denúncia, inclusive com documentos, etc., tomando posições. Eu sei que dentro das igrejas evangélicas também tem muitas pessoas, afinal tem Marina Silva como exemplo, né? Também tem muitas pessoas que denunciam violações de direitos humanos, que são contra a repressão e contra a intolerância, que é a marca desse governo. Então, é uma situação também, talvez naquele tempo era mais preto e branco, talvez agora é uma situação mais com mais nuances, mais divisões. Você não pode simplesmente dizer que uma igreja é assim, outra igreja é assim. Dentro das próprias igrejas tem essas diferenças, tem grupos diferentes, tem alas que não concordam com a posição oficial da igreja, etc. Então, eu diria que é uma situação diferente, mas que não se pode simplesmente achar que é uma situação
polarizado, tem todas essas diferenças e nuances dentro das várias igrejas. Agora uma pergunta para o professor Benedito, do Bruno Moreno. Qual era o grupo da Igreja Católica que eram conservadores e quem eram os que ajudavam os perseguidos da ditadura? É um esclarecimento entre os dois grupos. Então, o grupo conservador mais conhecido foi a TFP, Tradição, Família e Propriedade, que fazia manifestações. Não era um grupo assim tão grande, mas eles eram muito atuantes. Eles iam no interior, levavam bandeira e publicaram um livro titulado Reforma Agrária, Questão de Consciência, denunciando que a reforma agrária é uma coisa de comunista e que tinha que ser banido essa ideia do Brasil. E depois, com o tempo, a TFP perdeu força e hoje tem os arautos do Evangelho. Então, há também todo um segmento da Igreja Católica atual que se tornou conservador, entrou numa linha assim carismática. Então, esses padres cantores, tem televisão, e a gente percebe que é um caminho mais fácil, que é um caminho de sentimentalismo, né? E você tem a impressão de que, rezando de tal forma, você vai conquistar o céu. E isso cria muitas ambiguidades. A gente esquece que o céu começa aqui na Terra, né? O reino de Deus está dentro de vocês. E aqueles segmentos que defenderam os perseguidos pelo regime, então, não sei se a gente poderia identificar. Tem a Ação Católica, que teve um trabalho assim, muito forte, até o final dos anos 60, mas com a radicalização que houve no Brasil e também na Igreja, a CNBB, os bispos resolveram acabar com a Ação Católica e aí, substituindo toda esse segmento assim atuante, surgiram as pastorais. Então, a pastoral operária, a pastoral da juventude, que foram segmentos talvez menos articulados, mas que supriram um pouco esse vazio. Então, outros grupos também, a Comissão Justiça e Paz, eu vou mudar um pouco de posição, porque está acabando a bateria, vou colocar na tomada. Espera só um minutinho. Então, eu acho que a Comissão Justiça e Paz, nas várias dioceses, a Jan acompanhou muito aqui em São Paulo, né? Foram segmentos assim importantes, e depois outros grupos que vão surgindo. Eu faço parte de um grupo chamado Fraternidade Leiga Charles de Foucault, e é um grupo que está em vários países do mundo. Então, é uma atuação mais discreta. Alguns se articulam de forma um pouco mais visível. Aqui em São Paulo tem a Comissão Paulo Estuarnes, que é um grupo relativamente novo, justamente que vem dar mais visibilidade. Então, em outras regiões, eu não, vamos dizer, eu estou meio afastado dessa área assim, um pouco mais oficial da igreja, mas a gente sabe que tem outras dioceses que são atuantes. Vitória tem um trabalho importante no Nordeste, Recife, Fortaleza, né? E, então, é bastante diversificado. Eu posso acrescentar uma coisa? Por favor. Eu lembraria também a CPT, a Comissão Pastoral da Terra,
que foi criado em 75 pelos bispos da região amazônica, especificamente por causa da violência que estava acontecendo na área contra poceiros, pequenos agricultores, etc. E a Comissão Pastoral da Terra, então, foi criada para denunciar a violência e tentar proteger as pessoas vulneráveis naquela área. E continua até hoje, muito atuante, tem sedes em muitas áreas da Amazônia e em outros lugares também, justamente para defender os pequenos. Bem lembrado. Obrigado, Jean. Então, aí, para o professor Benedito também, os relatos são horríveis, mas parabenizo pelo trabalho de pesquisa. Gostaria de saber se o professor tem esse material reunido de alguma publicação. Vai estar Joane. Eu tenho um livro que é sobre a história do CIMI, chama Caminhando na Luta e na Esperança, mas esse livro está esgotado. Mas eu penso que há outros estudos. Vocês me pegaram assim, de surpresa, não tive tempo de pesquisar coisas mais recentes, mas isso aqui é um tema que a gente pode encontrar, e a gente está vivendo um momento de desafios, né? Não só no país, como também a nível de igreja. Eu acho que teve um refluxo. Nós não temos tantos bispos, profetas corajosos como naquela época, mas eu acho que é um momento também de nós, leigos, né, de termos um protagonismo mais atuante. A Jean lembrou da CPT, a Comissão Pastoral da Terra, você tem o CIMI, tem as outras organizações assim cristãs, e o desafio é esse. Não podemos esquecer que ligação de falar e ser o porta-voz daqueles que não têm voz. Estamos nos aproximando do teto da mesa, mas eu acho que cabe essa última pergunta. Vocês estão me ouvindo bem? Thaís Rodrigues Viana. Estamos. Gravidade do Perdão. A pergunta da Thaís Rodrigues Viana. Gravidade do que ocorreu na época. Na opinião de vocês, a pergunta é direcionada aos dois, quais são as principais medidas que devem ser tomadas para melhorar o ensino sobre o tema? Já começa. Tá. Realmente precisa muito melhorar ou até começar o ensino sobre a época. Eu não estou muito a par do que ensinam nas escolas atualmente, mas eu tenho a impressão que muito pouco sobre a ditadura. E realmente deveria ter uma matéria sobre isso, a história recente do Brasil, para que as crianças aprendem que realmente aconteceu, aprendem por que isso aconteceu e aprendem também a entender como evitar que isso aconteça de novo. Eu acho que é muito importante. Na Argentina, eles ensinam essas coisas, os jovens. Aqui, eu acho que falta ainda levar a sério isso. Na minha avaliação, nós temos medo de enfrentar a realidade. Quer dizer, no Brasil, a lei de anistia, ela foi lei meia boca. Eu acho que os grandes beneficiados foram os militares. Até hoje não julgou nem condenou militar, torturador. Pelo contrário, o presidente da República fica homenageando um dos grandes torturadores,
e é ruim. Na época, o governo do PT, Lula, foi criada a Comissão da Verdade, foi uma iniciativa muito importante de resgatar tudo o que aconteceu. Houve uma indenização às pessoas que sofreram naquele período. Muitos criticaram, dizendo que terroristas estavam sendo beneficiados. Isso daí não é verdade. Muita gente sofreu e foi torturada, e como a Jean disse, isso daí não chegou às escolas, porque eu tenho a impressão que na cultura brasileira nós não gostamos do conflito, ao contrário da Argentina, que mesmo depois Menem, eles conseguiram retomar os processos militares. Aqui no Brasil parece que é quente, então a gente procura esquerda. Isso teve consequência muito ruim. Quer dizer, a eleição do Bolsonaro mostra que a gente abandonou, esqueceu tudo que vivemos e sofremos nesses 21 anos de ditadura. Vocês que são da nova geração não devem ter consciência disso daí, nem saber o que se trata, né? Que é uma coisa que nós estamos pagando, e eu acredito, não sei a quem se leva isso, mas toda a nossa geração. Eu estou com 76 anos, no tempo que eu estava mais atuante, a gente tentava levar isso para as bases, mas essa geração intermediária que nos sucedeu, eu acredito que não foi capaz. Mas, como dizia Dom Paulo, de esperança em esperança, nós temos momentos de refluxo e a gente precisa acreditar que precisamos avançar. Nós não podemos chorar o leite derramado, mas a gente tem que lutar para que essa memória seja sempre presente. E por isso que eu agradeço o convite que vocês fizeram e dou os parabéns de ter escolhido esse tema, porque é um tema pouco, vamos dizer, lembrante em relação das igrejas, né? O pessoal lembra muito da repressão de movimentos de estudantil, movimento operário, mas os setores da igreja nem sempre. Professor, nós que agradecemos também a Jean Rocha pela participação. Nós estamos nos aproximando do fim da mesa, mas também transmito vários comentários que foram feitos no decorrer da mesa, elogiando ambas as falas. Como vocês que estão acompanhando há um pouco mais tempo a divulgação da Semana Acadêmica, o nome inicial para compor a mesa com a professora Jean Rocha era a professora Magali Cunha. Ela teve um imprevisto, e como o professor Benedito comentou, que foi surpreendido com um convite em cima da hora por conta desse imprevisto que a professora Magali teve. Então, agradecemos especialmente ao professor Benedito pela prontidão e pela disposição de fazer essa fala. Muito obrigado aos dois. Obrigado a vocês também por ter pensado nessa iniciativa. Eu acho muito importante, né? A gente está falando da nova geração, então é muito importante que vocês, afinal, estão se interessando por essa época, estão se interessando em saber mais. Então, obrigado e parabéns. Obrigado, Benedito, por ter realmente respondido ao desafio. Isso, gente, vocês não sei se vocês estão vendo, mas tem bastante gente aqui parabenizando pela fala. Realmente foi muito enriquecedora as duas falas. Muito obrigado novamente. E, pessoal, eu espero que vocês estejam aproveitando a nossa semana acadêmica. Amanhã nós vamos ter as duas últimas.
as 2 últimas mesas. Então, se você ainda quer ganhar o certificado, não participou de nenhuma, para participar da primeira, pode participar de mais uma amanhã para poder receber o certificado. Se já assistiu as 2, mas se interessou, pode assistir também. É para todo mundo assistir. Se você conhecer algum amigo que gosta do tema, vai espalhando aí, vai viralizando na semana acadêmica. Quanto às mesas que já ocorreram, desculpa, Luca, nós estamos Claro. tentando recuperar o vídeo dessas mesas que já ocorreram, e assim que a gente conseguir, a gente disponibiliza no novo canal no YouTube. E agradecemos aos colegas do Pet Story por permitirem que a gente usasse o canal deles, considerando que o Google, do nada, resolveu derrubar a conta da semana acadêmica. Muito obrigado, colegas do Pet, também. E com isso